Olá! Vamos começar agora o nono episódio do quadro Conversas que Inspiram. Gente, tô tão animada, tô tão feliz. Essa pessoa que eu vou apresentar para vocês agora é uma pessoa que eu conheço há tantos anos, há mais de 20 anos. Eu tenho tanta história com essa pessoa que esse episódio, olha, puxa um café, pega um cafezinho aí, senta e escuta até o final, porque, olha, é uma pessoa que eu tive a oportunidade de contratar há mais de 20 anos atrás, como estagiária. Depois eu tive a oportunidade, num outro momento, ela vai contar os detalhes, tá? Num outro momento, eu tive a oportunidade de fazer um processo de coaching com ela, bem no início da minha carreira. Ela é muito especial porque, assim, ela faz parte de dois momentos muito importantes. O primeiro, quando eu decidi trabalhar na área de recursos humanos. Então, quando eu estava começando a minha carreira como recursos humanos, eu tive a oportunidade de contratá-la como estagiária. E não foi tão simples assim, não. Ela não foi contratada de primeira, não, mas ela vai contar depois como é que foi isso. E depois de um tempo, quando eu decidi, né, fazer a minha transição para virar coach de carreira, antes de me tornar mentora, né, assim que eu tinha feito a minha formação, ela me escolheu para que eu pudesse ser a sua coach. Ela falou, eu lembro de uma frase que ela falou assim: Jana, eu poderia contratar, eu poderia pensar em outra pessoa, mas eu quero alguém que eu conheço, sabe, que eu vi crescendo e você me inspira. Daí como é que eu vou dizer não para essa pessoa, né? Enfim, ela teve uma história linda, uma transformação. E o que eu mais gostei dessa profissional, só para vocês entenderem, tá? Ela começou como estagiária quando eu a conheci. Depois ela foi trabalhar como assistente administrativa para fazer cobrir uma licença maternidade numa empresa pequenininha, né, ali familiar, e hoje essa mulher já está há 13 anos nessa empresa e é diretora administrativa. Ela fez uma mudança radical nessa empresa, assim, tornou essa empresa, ela trouxe essa empresa assim para o mercado de um jeito que eu tenho muito orgulho. E assim, parece, né, falando assim, parece que é uma pessoa, né, como é que é? É uma pessoa simples, linda, de uma fé incrível, de uma generosidade incrível. Eu não conheço pessoa mais generosa do que a Beth Anjos. É por isso que eu estou trazendo ela para o nono episódio de Conversas que Inspiram. E assim, Beth, por que eu te convidei, né? Primeiro, porque assim, já falei aqui, já dei um spoilerzinho, né? Você teve assim um crescimento maravilhoso, lindo, e assim, o que eu mais admiro em você foi, primeiro, a tua humildade e essa coisa da busca do autoconhecimento. Eu percebi o quanto que o autoconhecimento transbordou na sua vida, né? Eu conheço a Beth antes e conheço a Beth depois que ela se conheceu, né? Eu sempre uso com os meus mentorados, principalmente os profissionais que fazem avaliação comportamental comigo, quando eu vou dar feedback, né, do raio-x profissional, do DISC, eu sempre lembro de você. Tenho certeza que alguns mentorados que vão assistir esse episódio vão lembrar dessa fala e coloca aqui nos comentários se tiver alguém assistindo aqui, se é verdade ou não isso que eu falo. E eu quero saber o feedback deles também. Eu falo assim, Beth, você falou assim para mim em 2015, você falou assim, Jana, eu achava que eu era boa, mas agora você me deu um atestado. Ninguém me segura mais. Agora eu não tenho mais dúvida de quão boa eu sou. Me conta um Exatamente. pouco disso. Eu quero que você conte tudo, né? Conta aí como é que foi a tua jornada, como é que você chegou, e como é que foi depois desse momento aí, onde teve tanta mudança. Hoje você também tem a sua empresa, né? Transformando histórias e celebrando vitórias. A Beth também é consultora, trabalha também em parceria com o Sebrae. Então, eu quero que você conte tudo, não esconda nada, tá bom? Bom, pessoal, eu conheci a Janaína como todos vocês conhecem. Existe um momento na vida da gente que a gente fica desempregado. E eu fiquei desempregada também, e eu fui para o mercado procurar emprego.
Eu era estudante de administração de empresas e estava desempregada, precisava fazer estágio, arrumar um emprego, eu precisava gerar renda. E aí a Janaína me chamou para fazer uma entrevista num grande terminal aqui da Baixada Santista, do setor portuário, e eu fui para a primeira entrevista, confiante, nossa, vou entrar de primeira. E, às vezes, acontece, eu não fui aprovada nesse primeiro processo seletivo. E aí eu fiquei um pouco desestimulada, né? Porque a gente, quando está desempregado, a gente acha que aquela entrevista já vai ser a decisiva. E não foi o que aconteceu. Não foi o que aconteceu, eu recebi um feedback que eu não fui aprovada, mas a Janaína ficou com o meu currículo. E aí a empresa ia montar uma nova modalidade de negócios, ia contratar mais funcionários, e o meu currículo estava com a Janaína. E que bom que estava com a Janaína. E eu lembro assim, rapidinho, vou te interromper, só um minutinho. Porque, assim, isso que eu fiz com você lá, acho que foi em 2015, né? 2015. Não, 2015 não. 2015 foi um processo de cor, foi em 2000, 2002. 2003. Ah, 2003, isso. O que eu fiz com você é o que muitos recrutadores fazem, e muitas vezes o candidato não acredita. Né? Eu sempre falo para os meus alunos, e agora também aqui estou falando, reforçando aqui com os meus seguidores também, quando a gente vai fazer uma entrevista, a gente não tem controle se você vai ser aprovado ou não. A gente quer ser aprovado, mas não tem controle. Só que quando você encanta o recrutador com o seu profissionalismo, com o seu interesse, né? Mesmo quando você não tem muita experiência, que nem no seu caso, você estava buscando um estágio, não era, né? Não era assim, é uma pessoa que tem muita experiência, não. Só que eu senti em você, assim, eu te achei tão querida e tão educada, né? Tão gentil. Eu falei, cara, porque tem a questão do fit cultural. Às vezes a pessoa não tem experiência, mas ela tem os valores que a empresa prega e valoriza. E eu enxerguei você com o perfil da empresa. Daí eu falei para você, Beth, não foi possível, né? Você não foi aprovada agora para essa vaga, mas eu vou guardar aqui porque eu gostei muito de você. Isso, eu me lembro. Né, lembra? Assim que tiver uma oportunidade, você vai participar de outra seleção. Porque às vezes as pessoas reclamam do recrutador, Beth, e o recrutador, ele é só um meio de campo. Quem decide, de fato, é o dono da vaga. É um facilitador, né? É, o facilitador. E foi muito legal, porque depois você entrou, né? Agora, por favor, continua. Mas eu só falei isso para as pessoas não perderem a esperança. E também ter essa coisa assim de, cara, deixa eu encantar o recrutador e mostrar que eu realmente estou comprometido, porque se não der certo para uma vaga, de repente vai dar para outra. Assim como deu certo com você, né? E foi isso que aconteceu, assim. Quando surgiu uma nova oportunidade, eu me lembro da Janaína falando assim, mas eu vou guardar seu currículo. Naquela época era currículo, tá, pessoal? Não era essa tecnologia, não, era um currículo. Era no papel mesmo, era no papel. Aí eu falei, que bom, ela vai guardar meu currículo. Passou um tempo, questão de um mês, ela falou, oi, a Janaína aqui da Mesquita, lembra de mim? Claro que eu lembro, a recrutadora, né? Eu querendo muito uma vaga. Sim, claro que eu lembro. Então, surgiu uma nova oportunidade nesse novo projeto e eu gostaria de que você viesse fazer uma entrevista. Eu fui, fiz a entrevista com o gerente da área naquela época e fui aprovada. Você lembra que era o gerente? Era o Wendel? Era o Wendel, era o seu Bittencourt e o Wendel. Bittencourt e o Wendel, eu lembro bem deles. E aí eu entrei na empresa, só que eu também não sabia fazer nada, tá, pessoal? Eu entrei, era uma empresa muito grande, cheia de setores, e era incrível aquela experiência de já ter dado um salto como estagiária num ambiente tão grande, cheio de possibilidades. Ali eu vi muitas possibilidades. E eu procurei sempre estar atenta ao que os meus gerentes queriam, né, de necessidades.
e eu tinha o desejo de sempre querer aprender e entregar algo mais. Fora isso, eu estudava muito, eu não conhecia, porque eu trabalhava em Cubatão, uma cidade que é do polo petroquímico, e aí você vai para Santos, que é o maior porto de Santos, era tudo muito caminhão, Muita tinha gente. prazos, metas. Uma loucura. E a Janaína, ela era aquela recrutadora, aquela pessoa que selecionava, mas ela era muito atenciosa com a gente. Então, na hora do refeitório, olá, tudo bem? Você se sentindo ali um pouco? A Janaína, ela sempre ia acolhendo a gente. Então, isso criou também um elo com todos os estagiários, e ela era famosinha da empresa. Não sei se ela já falou isso para vocês. Ela, na época, tinha um fã-clube, ela era a queridona, a Miss Simpatia, andava sorrindo, e sempre muito cativante com todo mundo. Lidar Então, com pessoas tem que ser assim. Eu acho que, né, se você escolher ser psicóloga, lidar com as pessoas, tem que gostar de gente, né, Beth? e você sempre, eu achava tão interessante, eu achava fascinante, você estava sempre rodeada de pessoas. Olha a Janaína, e a Janaína sempre acessível às pessoas que ela tinha ali para conversar, dar atenção. Às vezes eu, uma época insegura, ela, não, você precisa seguir o caminho, continua fazendo o seu serviço, que lá no fim você vai ter o seu retorno. E aí, quando acabou o meu estágio, eu fui aprovada para uma vaga de auxiliar de operações. Vocês estão entendendo que a vida da gente não começa de diretora, né? Começa diretora, né, Beth? Se transformou. Não começou, começa com um auxiliar. Você tem que ter um carimbo de auxiliar, de iniciar um caminho. Então, aí eu fui efetivada como auxiliar de operações, o primeiro desafio dentro dessa empresa. Aí eu já estava registrada, eu já tinha o meu crachá, toda feliz, olha, de estagiária já subi um degrau. Passei um tempo, fui assistente de operações. Trabalhei dentro dessa empresa de Mesquita para Santos Brasil, pode falar os nomes, né? Pode. Quando a Mesquita vendeu para Santos Brasil, ainda fiquei mais 2 anos. Depois a empresa foi descentralizando operações e eu fui convidada a me retirar. Como acontece... Quando eu voltei, você já estava lá? Porque eu lembro que em 2005 eu saí e voltei em 2007. Você ainda estava lá? Eu saí em 2008. Tá. Eu fiquei de 2004 até 2008. E aí eu fui convidada a me retirar. E aí eu fiquei desempregada de novo. De novo. E aí você fica, e agora? O que eu vou fazer? Porque você tem que recomeçar. Então eu já tinha começado como estagiária, auxiliar, assistente, aí eu sou desligada e eu tenho que fazer o quê? Recomeçar de novo. E aí eu comecei a procurar emprego, comecei a enviar currículo, né, naquela época, aí depois currículo por e-mail. Hoje eu acho muito engraçado, manda um PDF, é tudo na plataforma, tudo muito mais prático, né? E aí eu comecei a procurar emprego e eu tinha uma moça que ia sair de licença maternidade nessa empresa familiar que eu trabalho até hoje, e o proprietário falou assim, olha, eu tenho uma vaga aqui para 4 meses. E, poxa, já me ajuda, né? Para quem está desempregado, eu entrei nessa empresa para cobrir a moça que ia ganhar neném. Só que quando eu entrei nessa empresa, ela era uma empresa um pouco abaixo do que eu tinha experimentado nesse grande terminal logístico, né? Que eu tinha acesso a muita coisa. Até estava brincando com a Janaína, falando que eu quando entrei na empresa, eu fazia o cafezinho do cliente, 2 garrafas.
Aí eu ficava assim, fazendo café e lembrando, eu falei, poxa vida, quando eu trabalhava lá na outra empresa, a mocinha do café vinha, agora eu atendo e sou a mocinha do café. Você é a mocinha agora, né? Aí ficava assim, né? Aí eu falava, mas eu estou trabalhando, né? Isso é fantástico. Tem gente que ia querer essa vaga. Cara, rapidinho, Beth, eu te atrapalhando. Você fez eu lembrar, sabe de quem? Do Jota. Você lembra do Jota? Que ele empurrava o carrinho, ele com Lembro. chocolate, ele ia levando os cafezinhos, no cafezinho, e sempre As tinha um mesinhas, lanchinho, sempre vestido ali, que nem um garçom. Mordominho, um Tudo, né? mordomo, né? Tipo Aí um depois entrou a mordomo. Nilva. Depois entrou a Nilva, que é com uma touquinha. Eu achava aquilo tão lindo. Aí depois eu vi tão chique. Não sabia que depois eu ia para outra empresa. Aí eu ficava fazendo café e lembrando, né? Aí eu falei, gente, agora eu que faço café, atendo o cliente, mas eu sempre ali motivada. Quando chegou perto da moça voltar da licença maternidade, o proprietário da empresa pegou e me chamou, falou assim, vem aqui, você não vai embora não. Eu falei, como assim eu não vou embora? Eu só tenho essa vaga aqui da menina e ela acabou de ganhar neném, eu não me sentiria confortável em tirar a vaga dela. Aí ele falou, não, eu vou falar que era empresa família, eu vou falar com a minha esposa, eu vou dar um jeito, você vai trabalhar aqui. Olha quanta coisa você fez em 3, 4 meses. O que eu fiz? Organizar o que as pessoas deixavam desorganizado. Você me mandou até um vídeo, né? A Beth, antes de começar aqui, gente, ela mandou um vídeo o antes, como é que estava quando ela chegou e como que está agora. É incrível, Beth. O que você fez ali, claro que com a ajuda de todo mundo, mas com a tua orientação, com o teu olhar estratégico de melhoria contínua, é incrível. É uma empresa antes e uma empresa depois da Beth, né? Porque eu pensei assim, eu falei, puxa vida, eu não posso trabalhar, isso eu acho que é um diferencial quando a gente sai do mercado e entra no mercado, a percepção que a gente tem e que a gente deixa, né? Eu fazia isso em 3 meses, eu falava assim, puxa vida, eu posso ver algo desorganizado e achar que está tudo normal. Aí eu ia organizando, poxa, mas isso aqui dá para melhorar. Em 3 meses, a mudança foi percebida. Então, ele falou, não, você vai ficar. Eu falei, mas o senhor não tem vaga na sua empresa? Ele, não, mas vou falar aqui, você precisa ficar aqui. Eu falei, então tá bom, enquanto eu não achar outro emprego, eu vou ficar. Pessoal, já fazem 13 anos, tá? 13. E eu vou ficando, e eu amo ficar nessa empresa. E aí, o tempo foi passando, eu fui sim registrada como auxiliar administrativa, voltei como auxiliar administrativa, depois fui assistente administrativa, e chegou uma hora que os meus pequenos resultados começaram a falar mais alto. Não são os grandes que a Jana está falando agora, foram os pequenos. Como assim, Beth? Eu trabalhava com atendimento, eu trabalhava atendendo caminhoneiros. Eu sempre procurei estar do lado de quem estava procurando o meu serviço. Como essa pessoa está se sentindo? A gente acabou não falando. A Ankei, né, é uma empresa de prestação de serviços, de manutenção de caminhões. Então, eu ficava sempre pensando, como que essa pessoa está se sentindo? Será que ela já passou em casa? Será que ela tomou um café? E comecei a pequenas ações de autocuidado. Então, tinha um café, bom dia, eu procurava ser ágil no meu atendimento e o pessoal ria de mim, porque é uma empresa familiar, eu já ficava próximo. Como assim? Aí eu lembrava de quando eu trabalhava no terminal, né? Que era um monte próximo, qual o seu equipamento? Então, eu comecei a desenvolver, eu acabei desenvolvendo uma forma de atendimento. Então, o pessoal, olha, ela é desenrolada, né? O pessoal gosta de usar essa frase. Né? Então, tá bom, né? Então, olha,
Tá agendado? O senhor agendou? Eu comecei a criar situações para desenvolver uma forma de atendimento, que é a forma de atendimento que eu tenho hoje lá na empresa. E aí sendo notada, sendo observada, identificando dentro da empresa sempre oportunidades de melhoria. Legal. Aí você vai falar assim, mas eu fui contratada para essa vaga. Mas você tem que ter um olhar dimensional. Você tem que enxergar oportunidades, criar um cenário de oportunidades dentro da empresa que você trabalha. E é onde a Janaína viu esse vídeo. Eu era lá do atendimento, mas às vezes eu ia no estoque. Aí quando eu chegava no estoque, eu encontrava aquele cenário. Aí eu olhava, há quanto tempo que esse estoque está desse jeito? Já tem um tempo, mas quanto tempo? Ou algo mais que a gente precisa imprimir da nossa forma de conduzir o nosso trabalho. E aí eu comecei a enxergar as oportunidades dentro daquela empresa. Poxa, mas se o estoque estiver organizado, ela vai poder vender mais. Ela vai comprar menos. Ela vai deixar de inflacionar o caixa dela. Ela vai ter liquidez. Vai ter liquidez. Com isso, ela vai poder pagar os boletos dela em dia. Tá vendo que uma coisa está alinhada à outra? Não atrasa seu pagamento nem dos colegas. Não atrasa seu pagamento. Se você estiver sobrecarregado, ela vai ter fluxo para contratar um estagiário, um aprendiz que vai te ajudar a conduzir o seu ofício. E aí eu fui conduzindo e tendo esse hábito de, como a Jana falou, de melhoria contínua. E aí eu também desenvolvi a necessidade de buscar conhecimento, porque eu tinha estudado administração de empresas, mas eu não tinha estudado o mercado da prestação de serviço, o mercado que o meu cliente ele vinha do ramo logístico, de caminhões, de caminhão quebrar, então eu precisava ter peças de boa qualidade, igual eu sempre falo para o meu cliente, eu vendo a peça e aplico a peça. Eu sou o responsável pelo seu caminhão. Então, eu não posso ter uma peça... hoje eu estava... Essa semana eu falei para de uma grande empresa. Ele, mas por quê? Eu falei, porque eu sou responsável pelo seu caminhão. Olha a responsabilidade. A responsabilidade é minha como diretora, mas também do profissional, do meu operacional. É um todo. A gente, quando entra numa empresa... Não adianta, a gente faz parte do todo da empresa. É aquela frase, ninguém larga a mão de ninguém, né? Então, você tem que estar junto com o pessoal do financeiro, do administrativo, do operacional, porque o nosso salário, ele vem do todo. Sim. Então, quando a gente entende o todo, a gente trabalha melhor. E a gente é até mais motivado, porque a gente não fica... só naquela função. A gente não vira um profissional tarefeiro, a gente vira um profissional polivalente. Aí o seu nome dentro da empresa, você tem nome e sobrenome, porque você é aquela pessoa que vai resolver. Entendeu? E aí você vai ganhando confiança no seu trabalho também. Isso tudo que eu estou falando foi o que aconteceu na minha jornada. E aí, eu entrei nessa empresa como auxiliar, depois assistente, virei gerente. Quando eu fui promovida a gerente, tudo muito rápido, em questão de 2 anos, eu senti que eu precisava de uma nova versão. Precisava me posicionar como gerente, porque eu não sabia, eu sabia ser auxiliar e assistente. Até aí tudo bem, mas agora eu sou gerente. E aí a Jana estava... o processo de coaching, né? E aí eu já conhecia ela da Santos Brasil, da Mesquita, de ter me recrutado, de ter me colocado nesse mercado de logística. E aí eu peguei e falei, eu acho que a Jana é a pessoa ideal para me mentorear nesse momento, pela confiança no trabalho dela e na gestão que ela faria na minha carreira. E aí eu liguei para a Janaína, e a Janaína, graças a Deus, aceitou. Graças a Deus. E aí a Janaína me apresentou
as ferramentas para o meu processo de viver um novo momento na minha carreira, né? E foi incrível, pessoal. Aí foi onde a minha vida profissional deu um salto, porque a Jana fez Quântico, vários né? testes Porque quânticos. foi um salto Um quântico, salto gente. quântico. Primeira coisa que ela fez foi um... Vocês se lembram? Um quadro dos sonhos. O quadro dos sonhos, gente. Deixa eu Então, dar eu uma spoiler recomendo até rapidinho. hoje o Deixa eu quadro dar um dos sonhos. spoiler rapidinho, porque essa mulher, ela realmente, ela foi uma das minhas coaches, assim, tudo que eu passava, ela fazia. Tudo, ela vivenciou o processo, né? E o lindo disso tudo é que, assim, todo ano ela me mandava uma fotinha. Jana, lembra o carro que eu falei que eu sonhei? Tá aqui, ó, esse é o meu carro. Ela me deu até carona nesse carro. Jana, lembra o apartamento? Olha a foto do meu apartamento. Jana, as viagens, ela vai mandando as fotos. Então, assim, ela sonhou, idealizou, desejou, foi atrás e depois ela ficava me mandando as fotos. E eu amo, Beth. Cada foto que eu vejo, eu falo, gente. Mas a gente não sabia nem sonhar. Por isso que eu falo, graças a Deus que ela aceitou. Aí eu me lembro, talvez você não. Eu falei, mas o que eu vou pôr nesse quadro dos sonhos? Aí você falou tudo. Eu falei, mas como tudo? Ela falou, aí você falou, minha querida, você pega uma revista Caras, pega as fotos, e eu não tinha esse hábito. A minha mente expandiu dentro do processo de coach da Janaína. Eu falei, aí eu ficava olhando a revista. E aí eu comecei a introduzir aqueles sonhos dentro de mim. Por isso que eu sempre falo, a Janaína, ela nunca entrega o que foi combinado, ela sempre entrega além. E aí ela ia me incentivando, meu Deus do céu, o quanto que eu mandava mensagem, continua, continua. E aí eu fui fazendo o quadro dos sonhos. Aí depois ela falou assim para mim, fez o quadro? Eu falei, fiz, ela agora faz em PowerPoint. Na época não tinha muito Canvas não, tá, pessoal? Faz no PowerPoint. Aí eu Para você pegava, ficar olhando ele. baixava as fotos e ia colocando no PowerPoint. Isso entrou na minha mente de uma maneira, parecia uma roupa, assim. E eu fui conquistando com muita disciplina. Então, eu já não gastava dinheiro. Aquela mania que a gente tinha antiga, assim, quando a gente não tem um propósito, dia 5 eu recebi, vou comprar um sapato para compensar. Não, eu tenho um quadro dos sonhos para realizar. Percebe quando a gente coloca propósito na nossa vida, a gente atinge os objetivos, a gente não anda solto. Foi isso que eu encontrei dentro do processo de coaching da Jana, que hoje vocês têm o Recolocação Profissional, e vocês vão encontrando o propósito de vocês dentro da carreira de vocês. O foco é mais profissional, né? Claro que eu deixo eles sonharem com o que eles quiserem, lá o foco é profissional. A gente acabou fazendo um pessoal, mas é lindo isso que você está trazendo, porque tudo que você está falando, indiferente do momento que a pessoa está vivendo, a pessoa, ela não, eu vejo o ser humano como alguém que não nasceu só para pagar boleto. Eu acho que a gente veio para cá. Eu aprendi isso. Né? Para a gente, tudo que a gente. Aquela história do Walt Disney. Se eu posso sonhar, eu posso realizar. E a história dele é inspiradora. Então, eu fui colocando em prática. E é incrível, porque você, a partir do momento que você realiza um sonho, o segundo sonho, o terceiro, você ganha uma força interior, um senso de capacidade. Porque você não está realizando para o outro, você está realizando para você. No fim do dia, quando você apaga a luz, você fecha o olho e começa na tua mente fazer plim, mais um sonho, mais um sonho, mais um sonho. E aí você vira uma máquina de realizar sonhos. É isso mesmo. E vira, você acaba desenvolvendo neurologicamente, uma rede neurológica de que você pode, que você é capaz,
né? Só que para isso precisa fazer isso que você fez, né? Deixa a dopamina um pouquinho de lado, que é aquela necessidade imediata, aquele imediatismo que hoje é muito exacerbado, né? De receber hoje aqui, já tenho que gastar imediatamente ali. Não, é controlar esse ímpeto, sabendo o que você deseja. Propósito e uma realização maior, porque quando você tem um sonho, você planeja ele. Eu posso falar de um sonho recente que eu realizei? Por favor, você pode falar tudo aqui. Então, assim, na construção, né, da nossa vida, dos nossos sonhos, os nossos sonhos eles ficam maiores. E eu queria ir para o Nordeste, eu já tinha ido num determinado momento, mas não fui do jeito que eu fui dessa vez, que fez um mês. Falei, nossa, que lindo, que maravilhoso, olha quantos resorts, olha aí, olha esses passeios. Não conseguia. E aí eu fiz um quadro dos sonhos, dos lugares. Eu refiz, eu tinha um quadro dos sonhos, eu fui lá. Só que eu quis voltar de uma forma potencializada. Falei, eu vou voltar de novo, só que eu vou neste lugar, neste lugar, Cinco neste estrelas, lugar. nada menos que 5 estrelas. E ao inclusive. Eu me lembrei muito de você, porque eu peguei e falei, da outra vez eu saí de Porto direto de Porto para o aeroporto. Falei, não, querida, dessa vez você vai ficar 2 dias em Recife, na Boa Viagem. Ai, adoro. Eu morei ali do ladinho. E aí eu fui, fiquei 6 dias em Porto e 2 dias num hotel em Boa Viagem. Eu falei, gente, quando eu cheguei na Boa Viagem, eu falei, gente, missão cumprida, mais um sonho, Mais um para conta, feito, check. Aí fui fazer o City Tour, tudo muito mais prático. Então, assim, você começa a performar nos seus sonhos também. Você começa a ter qualidade nos seus sonhos e com isso você tem muito mais vida, muito mais gratidão, muito mais vontade de realizar suas funções profissionais, porque você tem um propósito pessoal para a sua vida. Tá? O teu trabalho, ele é um facilitador das suas realizações pessoais. Verdade. Eu lembro quando você me mandou as fotos do seu apartamento, o closet, a cozinha planejada, tudo lindo, né? Você falou, Jana, olha lá do jeitinho que eu sonhei, né? Que orgulho que me deu, Beth. Tenho muito orgulho. E assim, é uma coisa que eu mentalizei. E foi muito engraçado, porque eu queria um apartamento numa determinada localização e com janela vista livre. E eu falei assim, no meu coração, eu ainda quero um closet. Eu lembrava daquele closet lá do Casqueiro. Do meu, né? E depois que eu vi o closet, eu não... falei, eu quero um closet. Aí a corretora me ligou e falou assim, nossa, Elizabeth, aconteceu um negócio tão estranho, eu nunca esqueço. Eu falei, o que ela... Tem um apartamento aqui naquela área que você quer, com vista livre, a janela, tem um closet, mas nessa região, dessa rua, não tem apartamento com closet? Eu falei, sim, claro, vamos lá ver. Eu falei, eu sonhei com esse apartamento, ele já estava na minha mente. Então, você aprende a realizar os seus sonhos. Sim. E aí, dentro dessa empresa, voltando, porque... A nossa vida pessoal, ela está interligada com a nossa vida profissional. Você só realiza sonhos se você tiver dinheiro, né? E tiver empregado. Eu fui aceitando os desafios dentro da empresa e os que eu não conseguia, eu sempre fui buscando ajuda. Uma das ajudas que eu tenho até hoje é o Sebrae, que eu tenho alguns projetos em parceria com eles. Você imagina, eu ia buscar ajuda e hoje eu sou um case do Sebrae, de êxito nos processos que eu implantei dentro da empresa. Antes você tinha me contado da história do... É que a gente acabou falando um pouquinho antes, né? Eu até teve momentos que eu falei assim, Beth, guarda para você falar lá, porque você vai esquecer de falar. Do livro, né, Beth? Eu lembro que no teu teste, lembra
que tinha dado a parte lá de... Você me contou, você empreendedorismo, liderança. Então, eu fiz o teste do DISC da Jana. Gente, aproveitem todas as oportunidades. Tudo que a Janaína falar, ela é uma profunda conhecedora, ela é uma especialista. Ela já era antes, e cada vez mais a Jana, ela traz para dentro dos processos dela conhecimento. Então, ela já trouxe o DISC para mim há muitos anos atrás. E aí, no meu DISC, eu sendo uma CLT, ela falou assim, nossa, Beth, aqui está dizendo que você tem um forte perfil para liderança, empreendedorismo. É muito forte isso em você. Aí eu falei, antes de ser gerente, né? Eu acho que antes de ser gerente. Aí eu falei, empreendedorismo? Eu não conheço. Aí fui procurar. Eu falei, mas Janaína, empreendedorismo é empresária. Eu falei, é isso mesmo. Olha a capacidade de enxergar o que muitas vezes a gente não enxerga na gente. Por isso que é bom ter alguém com uma visão maior. Aí ela começou a me falar e eu comecei a ficar interessada, né? Falei, nossa, eu tenho esse perfil, nossa, que bacana. Aí eu, Janaína, eu tô com ela, calma, respira. Porque muitas vezes a gente quer ser emocional e a gente tem que usar a razão. Falou, calma, nós vamos unir aqui o teu CLT, intraempreendedorismo com o empreendedorismo. Isso. Aí eu falei, agora esses dois vão ter que casar, né? Vai ser uma união aqui estável. Só um adendo. Qual é o cuidado que eu tive com a Beth? Porque a Beth, assim, ela tem esse perfil, né, de iniciativa, faz, acontece. Ela nunca foi uma profissional que pensa assim, como ela mesma falou, eu sou paga para isso, eu vou fazer isso. Não, ela sempre fez além. Então, isso era algo que eu sempre me identifiquei muito com ela, porque eu tenho esse perfil também, né? Eu sempre... Se eu queria ser analista, eu já procurava desenvolver as habilidades e me comportar como analista. Se eu queria ser uma coordenadora, uma gerente, eu já me via nesse papel e já tentava me colocar, na medida do possível, de maneira que o outro enxergasse que eu tenho potencial para aquilo. Então, eu falei para a Beth, cuidado, eu não quero que você saia do emprego do nada para empreender. Porque tem gente que fala, né? Tem mentor que fala, coach, vai viver seu sonho. E joga o chapéu e vai queima a ponte. Não, eu sou uma profissional muito responsável nesse sentido, porque é muito fácil você falar para o outro fazer algo, mas e a responsabilidade depois, as consequências de quem é, né? Então, assim, eu falei para ela, Beth, faz o seguinte, vai testando, né? Primeiro empreende aí. Empreende na empresa como se você fosse a dona. Isso é intraempreender, né? E vai correndo atrás de buscar conhecimento para você ir testando por fora, para você ir sentindo, né? Se vale a pena, se você gosta, se você se identifica. Mas segue aí. Isso que a Jana está falando é interessante, porque você falou assim, até você construir seu nome, porque a sua trajetória vai chegar primeiro, vai falar sobre você. E aí as pessoas começavam a falar, olha, porque às vezes você tem uma representatividade tão forte dentro do local que você trabalha, que você ganha o sobrenome da empresa. Da empresa, exato. Você ganha o sobrenome. Então, a Beth da empresa. Aí eu falei, então tá bom. Eu vesti essa roupagem de gerente intraempreendedora e eu fui buscar as ações que a empresa precisava para sair de um quadro de estagnação. Porque às vezes a gente tem a condição de ajudar e não ajuda porque, olha, eu estou ganhando o meu. Não, eu fui atrás do Sebrae, fui atrás do Senai. Não tem conhecimento, né? Eu não tenho conhecimento, e você foi atrás. Eu não tenho também o conhecimento, mas daí você foi buscar, tá? Né? Fui também procurar a minha melhor versão, porque a Janaína me incentivava. Então, assim, olha, vai ter um curso aqui. Se ela der dicas de curso, pessoal, pega as dicas dela. Se ela der dica de filmes também,
pega também. Carreguei a Beth para 2 cursos. Quais foram, Beth? Gente, olha só, como não amar. O dia ela me liga, o que você vai fazer no sábado? Eu, nada. Ela falou assim, olha, tô indo para São Paulo, assistir uma experiência de sucesso, o doutor Augusto Cury vai estar lá. Quer ir também? Eu, como assim, o doutor Augusto Cury? Foi o primeiro seminário de 3 dias, foi aquele de 3 dias, né? Isso, aquele de 3 dias. A Jana sempre foi Nunca muito desista dos seus dos sonhos. seus sonhos. E aí a gente vai abrindo a mente, foi abrindo a minha mente para ser resiliente. Olha só, ela além de conduzir minha carreira, me incentivando a fazer treinamentos, e o treinamento era sobre nunca desista dos seus sonhos. Eu, doutor Augusto Cury, falava sobre gestão da emoção, que é importantíssimo, não só na nossa vida pessoal, mas também profissional, sobre ser resiliente, sobre contemplar o belo, que eu acho isso incrível do doutor Augusto Cury, né? Você tem que olhar, contemplar o belo, o canto do pássaro, e ter essa essência, né? E aí eu fui crescendo como pessoa também. Então, à medida que eu me desenvolvia profissionalmente, era nítido pessoalmente. Eu era uma pessoa de decisões firmes, eu pensava antes de dar uma resposta, analisava para quê? Para não gerar no outro expectativas frustrantes. Mas a gente só consegue fazer isso quando a gente tem o desenvolvimento pessoal, a autorresponsabilidade. O que eu não quero para mim, eu não posso querer para o próximo. E aí eu fui crescendo, escalando, os desafios eles vão aumentando e você vai sendo fortalecido pela capacidade que você tem de se reinventar. É igual agora quem está desempregado. Você está tendo que se reinventar. Então, você não pode deixar que a sua energia ela seja negativa, mas ela seja positiva. Ah, Beth, mas é difícil, porque você não está na minha situação. Mas você tem que se fortalecer para sair dessa situação, porque o emprego vai bater na nossa porta. Se você fizer a lição de casa. E se acreditar, né? Porque eu lembro que a Beth, ela foi lá para o Nunca Desista dos Seus Sonhos, inclusive tem um livro também, né? Depois acho que ele transformou num livro também. Depois a gente foi para os Segredos da Mente Milionária. E é nítido o quanto ela pegou, ela aplicou na vida dela o conhecimento que ela adquiriu na parte de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento, que é fundamental, dela juntou com essa questão dos sonhos e juntou com a questão também dos segredos da mente milionária, né? Que nada mais é, não necessariamente você precisa ser uma pessoa milionária, mas o fato de você ter uma mente de que expanda, que vá além das fronteiras ali que você está acostumado, né, faz com que você dê passos maiores. Onde que a estagiária que eu contratei lá no setor de transporte acreditaria que um dia ela poderia ser uma diretora administrativa? Isso é uma construção que vai acontecendo na medida que você vai se permitindo se conhecer. Então, assim, o que eu percebo, Beth? Nós somos como uma sementinha que, em algum momento, aquela árvore gigante que a gente vê, ela já foi uma semente. Né? E você está aqui porque você foi uma dessas sementinhas que está aí, né, reverberando, crescendo, ficando, mostrando para quem está assistindo que se você não desistir, mesmo que você esteja numa empresa pequenininha ou num cargo que é temporário, é possível ter crescimento, desde que não é a empresa que transformou a Beth, foi a Beth que ajudou a transformar a empresa, gente. E a gente tem essa capacidade, né? Ser agentes de transformação, né? Nós somos agentes de transformação. Nós temos a capacidade de deixar um pouquinho da gente, do que nós. Essa cadeira, quem senta aqui é a Ana, é a Cláudia, ela tem essa habilidade, fica marcado muitas vezes naquele setor, não é verdade? Sim. Mas é quando a gente se predispõe a entregar o algo mais, não ser aquela pessoa, eu só vou fazer até aqui. Não, faça um algo mais,
desconstrua se for preciso, desconstrua, reconstrua. Tem uma frase do Joel J também que eu gosto muito. Muito do que eu vivo é fruto do trabalho. Quando ele fala que o trabalho devolve, muitas vezes não vai ser em dinheiro, é em notoriedade. Você vai ganhar notoriedade. Você vai ganhar o maior prêmio que eu ganhei. Não é dinheiro. Dinheiro é bom, mas é a confiança que eu desenvolvi em mim. Eu era uma estagiária, eu não imaginaria que hoje eu ia falar da minha trajetória para uma pessoa que eu admiro tanto, que é a Janaína. E hoje eu estou aqui. Então, assim, olha, linda, e como se fosse só aqui, ela é super modesta. A Beth vive em podcast agora, tá? Cada hora ela tá dando uma entrevista na televisão, na Santa Cecília, outra hora tá num podcast de empreendedorismo e virou consultora. Você também é consultora do Sebrae? Também, por conta da trajetória, então, por conta da trajetória da empresa, as pessoas falavam, nossa, mas olha, tá diferente, nossa. Hoje a gente teve uma pesquisa de clima organizacional para 2025. Olha o nível que a gente, de maturidade. Uma empresa familiar, uma empresa que estava estagnada, hoje já faz pesquisa de clima organizacional. E aí as pessoas começaram a notar a diferença. Ai, como que é? E as pessoas, uma coisa importante também, Jana, a gente tem redes sociais para também nos apresentarmos como bons produtos. Legal. Muito bom. Como bons produtos. Então, se você está lendo um livro, posta que você está lendo um livro, posta uma reflexão daquele livro, as pessoas sabem que elas vão encontrar conteúdo de valor nas tuas redes sociais, que é sempre isso que eu procuro fazer. Aí eu tenho um amigo que está com um problema na empresa dele, você pode ajudar? Eu posso ouvi-lo. Se eu conseguir ajudá-lo, se não for atrapalhar o meu foco, eu posso ajudá-lo. Como eu adquiri experiência nas ferramentas de gestão, então, geralmente, com 2 ferramentas, eu posso até falar o nome, análise de SWOT, um histograma lá, a gente consegue já identificar onde é a dor da empresa da pessoa. O gargalo que ela está passando ali, né? Então, é o que acontece. A gente acabou montando uma empresa de consultoria e agora, a semana passada, eu fechei uma parceria com uma amiga que tem uma de gestão do tempo. Então, olha só, ela, nossa, você tem um produto que os meus clientes precisam muito. Eu falei, e os meus precisam do seu, porque se você não faz gestão do tempo, você não consegue fazer nada. Você pode ter 1000 ideias, querer ser o melhor empresário, mas você precisa de tempo. E lá atrás, no meu processo de coach com a Janaína, eu aprendi algo que eu levo para a minha vida. Um tempo para cada coisa. Eu tenho um amigo, já sei, está um tempo para cada coisa. Eu agora só faço isso. Por quê? Porque é o tempo de fazer essa tarefa. Então, a gente não pode querer fazer tudo, abraçar o mundo, senão a gente não vai fazer com excelência para deixar a nossa marca registrada. Até porque a gente pode fazer tudo, mas não tudo ao mesmo tempo. Por isso que é um tempo para cada coisa. Para cada coisa. E eu tinha dificuldade para entender essa frase. Ela falava o tempo para cada coisa. Eu já achava que era um tempo para cada coisa. E depois eu fui partilhando um tempo para cada coisa. Aí começou a soar com pausas. Olha como a gente vai evoluindo. Aí eu falei, não, mas isso aqui é porque tem que ter pausa, tem que... que nem você perguntou para mim, Jana, quanto tempo a gente tem? Eu falei, vamos trabalhar ali em torno de 1 hora, estourando 1h30, mas eu não sei, vai ser o tempo que for necessário. Na sequência, eu tenho um outro cliente, mas daí, em vez de eu marcar um horário fixo, eu falei, deixa eu terminar essa cliente que eu tenho, né? Eu tenho aqui uma entrevista. Quando eu terminar, eu encaixo você, eu te aviso. É um tempo para cada coisa. Eu não posso ficar aqui ansiosa por o que eu vou fazer depois. Não, a agenda eu fiz de um jeito que agora eu sou da Beth. Aqui agora o momento é da Beth. Terminou aqui,
tem uma outra pessoa aqui que eu vou atender com muito carinho, com toda a minha atenção, né? Por isso que eu sempre falo, é um tempo para cada coisa. Tempo para cada coisa e outra coisa também, tempo de qualidade. A gente precisa descansar, fazer pausas. Uma coisa que eu aprendi também dentro do processo com a Janaína e eu levo para minha vida. Um dia eu fui celebrar, né? Eu falei, tempo de qualidade. Aí outro dia, conversando com a minha equipe, eu já passo o tempo de qualidade. Porque é no tempo de qualidade que você vai se recarregar. A gente não é máquina. A gente precisa de férias, a gente precisa se recarregar. Para quê? Para estar sempre ali. É igual uma tomada, né? O celular, eu acho interessante, o celular, ele começa com 100%, né? Aí você começa a usar ele, ele vai para 80, 70, depois ele dá um alerta, eu só tenho 15%, daqui a pouco eu vou parar. O que A ele bateria faz com a tá gente? Mensagem, né? Bateria A baixa. bateria está baixa. O que ele faz com a gente? Fala assim, ó, tchau, fui. Ou você me recarrega, ou eu não vou te ajudar mais. E aí a gente fica, uma tomada. Então, assim, na vida da gente também é assim, a gente tem que fazer pausas, a gente tem que cuidar da nossa mente, cuidar do nosso conhecimento. Uma coisa que eu sempre gostei de investir muito foi no meu conhecimento. A gente vende conhecimento. Pô, mas eu já trabalho... Poxa, Beth, você trabalha há 13 anos na empresa. Eu estou sempre comprando conhecimento, investindo no meu conhecimento, porque eu renovo e potencializo o que eu já tenho. É como se fosse um livro. Primeira edição, segunda edição, terceira edição. Aí o autor fala revisado e atualizado. O nosso conhecimento também precisa ser revisado e atualizado. Vocês estão tendo essa oportunidade de revisar com a Janaína, reaprender algumas coisas, lembrar de outras coisas. O ano que vem eu vou ser aluna da Janaína de novo. Legal, e a vida da gente é sobre conhecimento e vender o conhecimento que a gente tem. Eu não poderia ter o sucesso que eu tenho hoje, profissional, se eu não vendesse um bom conhecimento, se eu não tivesse atrás de cursos online, muitas vezes gratuitos. É onde? Na Fundação Bradesco, na USP. Tem um monte de conhecimento aí que você potencializa o que você já tem, um curso de oratória, um curso de escrita. E falar nisso, a sua oratória melhorou absurdamente, né, Beth? Eu falava muito rápido. Não, e é lindo isso, porque assim, você foi crescendo em termos de responsabilidades, de cargos, de salário e de desenvolvimento, porque uma coisa tem que estar interligada à outra. Alinhada. E assim, o que chamou minha atenção também, que eu acho muito legal, é que você aprendeu aquela lição de ter o tempo para celebrar e para descansar. E assim, a impressão que eu tenho, se eu estiver errada, você me corrija, é que você tira mais de mais do que uma férias por ano. Parece que você tira umas 2, 3 férias por ano, a impressão que eu tenho. Porque eu percebo que você, como gosta muito de viajar, né? E você tem viajado muito mais, né? E eu fico muito feliz quando eu vejo, né? Porque eu fiz essa administração do tempo. E legal você falar isso, porque o que acontece? Eu tenho 30 dias de férias mesmo. Aí o que eu faço? Eu tiro 10 dias para ficar na minha casa, agradecendo. Eu fico 10 dias na minha casa. Cuidando das minhas coisas. Curtindo, né? Curtindo 10 dias. Aí depois eu pego 10 dias no fim do ano e no meio do ano. Então, eu faço uma gestão. Eu falei, Beth tira umas 3... A sensação que dava é assim, a Beth tirou umas 3 férias. Que delícia! Aí eu tiro 10, 10 e 10. Só que 10 eu quero ficar dentro da minha casa. Eu até já estou combinando para na semana de Natal ficar 2 dias, porque eu amo o Natal, né? Então ficar com aquele cheiro de Natal, comer panetone no dia 26, não tem que sair correndo, mas já estou preparando a minha agenda com o pessoal que trabalha comigo para ficar 2 dias fora. Então, é muito sobre procurar sempre oportunidades de melhorar,
São desafios, não pensa que a minha vida é fácil, não. Hoje eu estava com o meu consultor lá, ações que estão no estacionamento de ideias de 2022 estão sendo implantadas agora, porque é o tempo do processo, o tempo do processo de executar ações e criar novas ações. Então, esse é o tempo de construir também, né? Para mim estar hoje aqui falando, teve muita construção, eu tive muitos desafios para poder falar com essa tranquilidade, enfrentá-los como vocês hoje estão enfrentando aí essa busca por uma recolocação. Sim, tem pessoas também, inclusive tem um aluno meu, eu até falei de você ontem para ele. Ele é um diretor também, ele é engenheiro civil, gerente de projetos e diretor de engenharia. Só que ele também, assim como você, Beth, ele tem lá, ele tem um trabalho, né, que ele é um trabalho de engenharia, enfim, mas ele também é empreendedor. Então, assim, me remeteu muito a você, porque ele tem esse jogo, assim, ele tem um lado de empreendedor, tem Cacau Show, tem loja de açaí, sabe? E tem os negócios dele, e ele também está atento ao mercado, ele fica olhando as oportunidades. Uma franquia, né? Uma franchise. Ele tem franquia da Cacau Show, acho que tem 2, se eu não me engano. Eu amo franquias. Isso. Daí eu até falei para ele, né? Eu falei assim, que seria interessante eu falei, assiste o episódio com a Beth, porque a Beth, ela continua trabalhando, né? Eu achei até que você estava ainda como gerente, já subiu de nível, né? Agora já é diretora, mas ela também está muito ligada nessa questão para pequenos empreendedores, né? Você se especializou nisso. Quando procurou, você estava com esse foco já, né? Jana, eu percebo que eu estou fazendo a diferença na empresa, estou aprendendo muito e estou sentindo a necessidade de ajudar outras pessoas, que é o que acontece quando a gente chega num nível de abundância, né? Quando transborda, o que acontece quando algo transborda, né? Pensa num bolo, né? Quando um bolo transborda, né? A borda vai se beneficiar ali. Então, assim, você está, Beth, transbordando, né, para outras pessoas, para outras empresas. Eu até falei para ele, assiste o episódio com a Beth, porque a Beth tem essa visão, igual ele, empreendedora, só que você foi buscar um conhecimento externo para te capacitar como empreendedora. E você andou recebendo prêmios aí, eu quero que você tire a modéstia de lado e conta pra gente aí essa parte empreendedora, essa parte de resultados, né? Eu quero saber dessa parte antes da gente finalizar, tá? Quando a gente acredita na gente, no que a gente tem para oferecer para o mundo e para o mercado, eu acredito muito em Deus, a Janaína sabe, eu acredito que Deus ele vai conectando pessoas que têm acessos para levar a gente para o nosso objetivo. E aí o que aconteceu? Dentro do Sebrae, eu precisava de alguns processos que eles não conseguiam me ajudar. Foi aquele resultado que eu te mostrei. E aí veio uma parceria com o Senai. Então, quando eu fui ver, eu estava dentro da... aquela que tem na Avenida Paulista, em agosto. Fiesp. Dentro do Fiesp, me passou um filme, porque tinha os diretores da CBA, e tu lembra que lá na antiga empresa, falei, gente, Companhia Brasileira de Alumínio, e aí a gente vai transbordando mesmo, mas por quê? Por causa do que a gente quer eu sempre achei que a gente não veio ao mundo para ser meramente uma pessoa que ia passando, a gente veio para fazer a diferença. Como a Janaína faz a diferença na vida de vocês hoje, ela fez a diferença na minha vida lá atrás, e hoje eu vou fazendo a diferença na vida de outras pessoas, sempre potencializando e correlacionando. Olha como ela fala de mim para vocês, e eu, por consequência, falo dela para as pessoas,
por causa que as nossas missões estão alinhadas. Então, chegar nesse momento, estar aqui, falar de resultados, é porque eu não desisti, é porque eu segui em frente, é porque eu acreditei. Eu estava escrevendo sobre isso, falei, o grande sucesso disso foi ter acreditado, eu vou usar como exemplo essa caneta. Hoje é uma ferramenta. As ferramentas que a Janaína me entregou, quando eu não sabia nem a capacidade que eu tinha no meu terreno. Ela falou assim, ó, pega isso aqui e vai cavando o que você vai achando, vai encontrando. E foi o que eu fiz, eu venho me encontrando, porque eu ainda tenho outros projetos. Esses dias eu ganhei um desafio também, né? De escrever uma palestra sobre a minha trajetória profissional, preciso te mandar. E aí, né, o título da palestra, me deram o título da palestra, Território Masculino, Liderança Feminina. Falei, gente, eu vou falar de... eles me deram o tema. Eu falei, mas como assim? Território Masculino, Liderança Feminina. E eu falei, eu vou escrever o quê? E aí o pessoal do Sebrae falou, escreva sobre você. Quem é você? Eu falei assim, eu não sou a Mulher Maravilha, mas eu sou uma mulher comum que usa as ferramentas que ela tem. Aí eu peguei, eu listei 5 atitudes que me levaram a ter esse resultado. Lá estava a busca de conhecimento, que eu sempre busco, resiliência, bons indicadores financeiros, para não sair fazendo besteira, lembrar do tempo de fartura e de escassez e criar um equilíbrio financeiro, né? Ter uma capacidade motivacional, aonde quer que você esteja, o cenário que você esteja, você tem que ter uma capacidade motivacional, porque é muito desagradável. E chegou fulano. E chegou fulano. Você tem que ter uma capacidade de motivar as pessoas que estão ao teu redor. Você precisa ser lembrado pelas pessoas. Olha só, a Janaína está morando em Caldas Novas. Eu acho que eu não vejo a Janaína tem uns 5, 6 anos, mas ela sempre lembra de mim, eu sempre lembro dela. Por quê? Por causa do que ela impacta na minha vida. E a Janaína é essa pessoa mesmo que vocês estão vendo, tá? Assistindo. Assim, quando a Janaína é uma pessoa extremamente acessível, gosta de dar risada, comer pão de queijo. Então, assim, é uma pessoa acessível. Seja acessível. E celebrar. É uma coisa que eu gosto muito de fazer. Pode ser com uma água mineral, mas é uma celebração. Você precisa ativar a sua mente. Eu tenho água numa taça todo dia. Eu me todos sinto os dias, rica. né? Sentir rica. Uma taça de água. Para você ativar sua mente que você vive em uma celebração, senão você vai esperar o quê? Uma vez por ano fazer aniversário para celebrar? Não, só esse dia é o dia que eu... Não, celebre pequenas conquistas, celebre pequenas ações. Abrir a janela, estou respirando. Eu tenho uma irmã que ela é enfermeira, ela fala assim, olha... Às vezes a pessoa quer ser tanta coisa, mas quando ela está lá no hospital, ela é apenas um protocolo. Paciente, protocolo tal. Então, assim, celebre a sua jornada, celebre os seus resultados do passado e comece a mensurar o que você quer para o futuro. E as possibilidades do futuro, né? Possibilidades. Não, aquele resultado, aquela porta que foi fechada, ela te trouxe aprendizados, ela já te trouxe conquistas, só que ela foi até aqui. Agora você precisa abrir uma outra porta. Estar confiante para essa porta que vai chegar. E ela te encontrar preparada, atenta a ela. Pode ser uma porta como a minha, que entrei para cobrir férias de 3 meses, de uma moça que saiu da maternidade. Mas opa, é ela que eu quero, é essa que eu tenho. E eu fiz dessa porta, sim, algo extraordinário na minha vida e na vida de muitas pessoas que passaram, porque ao longo desses 13 anos, eu tive pessoas que trabalharam comigo e eu fui agregando a vida dessas pessoas. Eu sempre
gostei de ser generosa com o meu conhecimento. Não faz sentido, eu aprendi uma vez que nós somos uma vela. Uma vela apagada, ela não tem sentido nenhum. Não serve para nada, mas quando ela ilumina, ela vai criando claridade, né? Então, eu sempre procurei na vida das pessoas que passaram pela minha caminhada agregar o meu conhecimento. E aí elas voltam, poxa, Beth, eu aprendi aquilo com você. Ai, que bom que eu... Às vezes vão cobrir férias. Ai, que bom que eu trabalhei contigo, eu aprendi isso. Outro dia uma menina falou para mim, está trabalhando num terminal, ainda bem que eu aprendi a gostar de indicadores como você. Ai, lá na outra empresa, isso aí, eu falo indicadores, aí o diretor olhou assim, eu falei, olha, que bom! Na época que eu falei indicadores, porque às vezes as pessoas têm resistência até para aprender. Elas nem sabem o que é, mas elas já têm resistência a aprender. Mas se permita sempre aprender. É uma frase que eu também gosto muito, permita-se. Permita-se aprender e ouse sonhar. Se você pode sonhar, você pode realizar. É isso mesmo. E aprendam todos os dias, façam a lição de casa. Eu fazia minhas lições de casa, né? Eu lembro que a Jana passava as matérias, tudo, mandava pelo... To-do, né? O próximo to-do é esse aqui. E eu fazia, e às vezes, a Janaína, isso aqui. Eu falava, meu Deus, eu tenho que parar de ligar para a Janaína, porque eu queria algo mais para minha transformação. Então, assim, é o recado que eu deixo, assim, aproveitem essa jornada com a Janaína, escrevam os maiores sonhos, os maiores salários, as empresas, não se limite, mas eu não sei falar inglês, não sabe hoje. Procura aprender online, porque se a gente bloqueia o nosso sonho, ele não expande, né? Você não vai expandir o teu sonho, você vai travar ele. Eu quero trabalhar numa empresa, eu quero viajar. Eu quero viajar. A Jana já foi uma época de viajar para vários estados, né? Nossa, agora que eu dei um tempinho. E se estabilizou, né? Ela geralmente... Mas olha, já falei pro Fernando e para Duda, eu falei, aquele bichinho da mudança tá começando a coçar de novo. Ano que vem eu não sei, mas assim, gente. Ela vai mudando os prefixos. Não, mas eu não mudo prefixo, não. Eu não mudo. O marido muda, eu não, eu continuo com 13 até hoje. 13. Continuo com o DDD 13 até hoje, mas já estou no... Aqui acho que é 64, né? Nesse momento eu estou no 64. Não sei onde eu vou estar o ano que vem. Permita ter uma jornada brilhante. Aí a gente está chegando no fim do ano. Monte uma jornada para o ano que vem. Uma jornada, eu gosto muito dessa palavra, extraordinária. Onde você vai querer ter áreas extraordinárias, um emprego extraordinário, sim. O pessoal, não tem emprego. Tem sim. Para a gente que quer trabalhar, falta profissionais desenvoltos, que querem ser proativos e que queiram entregar algo mais, está faltando, sim. Então, se analise, de repente, poxa, eu sou boa nisso aqui, eu posso potencializar, eu posso melhorar isso aqui e siga em frente. Isso é só uma fase, né? E toda fase passa. Toda fase passa. E assim, né, Beth, o que eu percebo? Às vezes as pessoas sonham tanto com uma empresa grande, o que não tem nada de errado, tá? Só que às vezes, numa empresa grande, você é um funcionário pequeno. E o que eu vi você fazer? Você pegou uma empresa pequena. Quando você é grande ou se torna grande, não interessa se a empresa é pequena. É você. É você que tem que ser grande. Você que senta naquela cadeira. A cadeira ela vai estar lá. Agora, é o que eu sempre falo para o pessoal, é quem vai sentar na cadeira. A forma com que ela vai se posicionar na cadeira. Ela vai ser protagonista ou ela vai ficar assim, não me entregaram, não me pediram. Não, foi lá atrás. Sim, pois é. Vai lá atrás, pergunta, tem alguma coisa aí que eu possa contribuir a mais para ser notado? Não, eu estou esperando trazer.
A pessoa não, eu pedi, a pessoa não entregou, eu pedi e ainda não fez, né? Então é esse protagonismo. Eu, inclusive, Beth, recebi um vídeo ontem, eu vi um vídeo de um processo seletivo que eu achei muito interessante, algo totalmente novo. Pena que eu não posso mostrar, porque me mostraram, mas não foi eu que recebi, então eu não tenho o direito de mostrar, mas eu acho que eu posso contar a história. Né? E acabou que o que você acabou de falar aí me remeteu a essa situação de ontem, que foi um vídeo que um aluno meu se candidatou para uma vaga, e daí a empresa, eu não gostei muito do salário que a empresa ofereceu, não, achei que foi muito baixo, mas eu gostei do processo. No processo, o gestor gravou um vídeo onde ele foi falando como é que era a oportunidade, qual era o perfil que ele buscava, qual eram as dificuldades que a empresa tem, né? O que a pessoa vai encontrar, os desafios que a pessoa vai encontrar e qual é o perfil que a pessoa precisa ter para ter sucesso naquela oportunidade. Inclusive falava dessa questão assim de, ó, vai ter situações que você vai ter que ter jogo de cintura, porque algumas pessoas podem sabe, atrapalhar um pouco o processo, você vai ter que ter aquela capacidade ali, aquela habilidade de negociar, de uma hora você vai conversar com o cliente, outra hora você vai ter que conversar com a equipe, e enfim, né? E foi mostrando ali as habilidades, o que ficou muito claro para mim, né, naquela oportunidade ali que eu estava vendo, que eles não estavam focando na experiência, eles estavam focando nas habilidades, nas competências. Era uma vaga que, assim, o foco era muito competência. Não combinou muito, não deu match com o meu cliente, porque esse meu cliente ele está num nível mais sênior, então ele está buscando um salário maior. Mas, assim, o que ficou claro é que, assim, eles queriam alguém que tem esse perfil de dono, proativo, que não tem desculpa, que tem adaptabilidade, flexibilidade, sabe? Eu achei bem interessante. Você está falando é bem interessante, né? Como eu adquiri essa experiência, o ano passado eu criei um processo seletivo para estagiários, né? Porque você tem que entender que você não vai a vida inteira fazer o que você faz. Para eu conseguir ser diretora, eu preciso deixar uma vaga para gerente. Eu posso querer abraçar. E aí eu falei para o meu recrutador, falei assim, ó, ele, como que você quer as pessoas? Eu falei, a primeira característica que a pessoa tem que ter para trabalhar comigo, ela tem que querer, não sou eu, ela tem que querer ser protagonista. Legal. Aí ele falou, como assim protagonista? Eu falei, a pessoa tem que querer fazer, não tem que esperar eu falar. Porque eu nunca fui a pessoa de esperar, sempre fui atrás. Sim. E é muito interessante quando você está alinhado. E chegou uma menina para mim e eu falei assim, qual o seu nome? Ela falou, meu nome é Dani, eu tenho 21 anos, eu sou gerente de uma pizzaria. Eu falei, nossa. Eu falei, você sabia que a minha vaga é para estagiária? Ela falou, sei. Eu falei, você vai descer o seu salário para vir ser estagiária? Ela falou assim, vou, porque eu quero sair da pizzaria e eu sei que aqui eu posso crescer. Eu só voltei a fazer igual o The Voice. Eu falei, essa menina que eu quero. Aí tem mais 3. Isso vai também para os teus alunos entenderem o que as pessoas querem, alinhado com o que você está falando desse recrutador. Eu falei, essa menina que eu quero. Ah, mas tem mais 3. Eu falei, essa menina, eu achei a menina, eu achei a mini Beth, achei. Porque todo gerente, ele quer encontrar alguém que lá no passado tenha sido parecido com ele, gente, é só isso que a gente quer. Sim, e alguém que quer ser protagonista. Você falou isso agora, eu lembrei também de uma outra entrevista que eu fiz com um aluno lá de Pernambuco, inclusive. Ele, pra você ter uma ideia, ele é doutor em Química, só que ele só dava aula. Ele só dava, não, né? Desculpa, não é que só dava, é que ele tinha feito carreira acadêmica e ele queria ir para a indústria. Beth, olha a humildade. Isso aí foi tem a Beth feminina na humildade e tem esse rapaz no lado masculino, que me deu um branco agora no nome. Eu tô com um problema sério para nome, assim, quando eu não São muitos alunos, né? Muito, graças a Deus, muitos. Graças a Deus. Graças a Deus.
E daí, mas depois eu vou colocar até o episódio aqui no link aqui abaixo, já que eu tô falando dele, porque assim, a história dele é linda também, Beth. Olha só, presta atenção. Ele foi fazer um estágio em química, ele foi fazer um curso técnico, sendo doutor. Ele foi fazer um curso técnico em química para poder entrar como estagiário, porque ele não tinha experiência na indústria. Daí ele foi se aplicar para uma vaga de estagiário. Finalmente, as sandálias da humildade ele Não, calçou, né? tem. Não, pensa num rapaz que. Ai, ele é incrível, é uma pessoa incrível, eu tenho um carinho por ele. Daí ele foi se candidatar para uma vaga, né, de analista, não, mentira, de estagiário. Daí o diretor falou para ele: olha, como é que eu posso, como é que eu vou contratar um doutor para fazer estágio numa empresa de produtos químicos? Daí ele falou assim: não, mas se você não quer meu currículo de doutor, pega esse aqui. E deu um que ele tinha o curso técnico, ele tirou o doutorado. Daí o diretor falou para ele assim: olha, eu vou fazer o seguinte, a gente vai conversar semana que vem, eu vou pensar com calma. Daí, em vez de contratar ele como estagiário, contratou como analista. Mas gostou da atitude dele, porque, tipo assim, E ele queria dele, um emprego, não interessava qual era o cargo. Beth, em menos de 8 meses, não sei se foi 6 ou 8, eu sei que com 3 meses ele já virou o técnico responsável da empresa protagonista. e hoje, em menos de um ano, ele já é o gerente industrial. Ele já assumiu tudo porque ele tem todas essas características que você tem também, né? Humildade, coragem, vontade, não ficou olhando para cargo e aquilo que você valoriza também. E hoje ele está abaixo do diretor, é ele, um cara que teve uma humildade danada para conseguir uma oportunidade. Igual essa garota. Aí eu contratei ela só para amparar o que você está falando. Contratei ela, só que em um mês. Eu achei ela tão engraçado porque a gente procura, né? Eu falei, ó, eu tenho esse manual de trabalho. Se você quiser, porque a gente também tem que ser generoso e deixar as pessoas crescerem, você pode melhorar ele para mim, porque ele está um pouco desatualizado. Eu falei, meu Deus, eu me encontrei nessa menina. Aí ela chegou e falou, olha, dona Beth, eu peguei o seu e coloquei umas fotos, alguns códigos, com um mês. Ela ganhava um salário de gerente, foi trabalhar comigo como estagiária. Quando foi em janeiro, eu queria reestruturar a área de estoque, falei, eu vou trazer o compras para minha sala. Falei, pega aquela estagiária, traz para minha sala, pessoal, mas tu nem conhece ela direito. Falei, traz essa menina para minha sala. Trouxe, aí eu ficava na minha mesa, eu ensinei, e é muito gostoso quando você desce um pouco, eu ensinei ela a fazer compras do zero. Até montamos um e-book do zero, e você volta na sua trajetória e vê o quanto você cresceu. Por isso que é importante você ter também humildade, para você se lembrar de onde você saiu. Sim. E aí eu fui ensinando, hoje ela é minha compradora. Legal. Toda compra para empresa, com previsão para 5 meses, eu tô só agora, compra aqui, mas a menina já entendeu o processo. Então, por quê? Porque ela quis ser protagonista. Então, a gente, quando vai para o mercado, é isso que o mercado quer. Pessoas solucionadoras, pessoas Sim. que não se vitimizem. E pessoas... E tem as habilidades transferíveis, né? Porque assim como você acabou criando e implementando uma cultura na empresa, porque até então não tinha cultura, né? Quando você desenvolveu a cultura Beth Anjos aí, mas ela vem lá daquela empresa grandona lá onde você foi contratada. Muita coisa! Né? As metodologias, a forma... Processos, como eles eram ricos em processos, é uma coisa que eu trouxe para a minha vida. A empresa era certificada, né? A empresa certificada. Eram ricos, até para andar, lembra para a gente ir para o refeitório? Tinha a marca, você não podia sair daquela marca. Você tem ali, você tem, né? Tem todo... Então, às vezes, a gente sai da empresa, mas a gente leva com a gente, porque a gente armazena. Né? Sim, assim como essa tua estagiária que ela era gerente, quando ela decide né, ir para um cargo mais baixo, mas para
vendo o potencial de crescimento, ela leva junto com ela toda aquela visão de dono, toda aquela organização, todas aquelas habilidades que você... Ela já tinha lá. Já e aí tinha. Assim, nada causava estranheza para ela. Ela falava, eu trabalhava em pizzaria, eu sei o que é isso. Então, é a diferença. Tem gente, ai, me tratar. Gente, as pessoas são emocionais. Elas podem chegar hoje emocionalmente de uma forma e aí amanhã, mas a gente está ali para quê? Para atender, para gerar valor. A gente foi contratado para resolver uma dor de uma pessoa. Então, a gente não pode paralisar. A gente tem que seguir no atendimento. E aí foi onde ela foi crescendo, e a gente cresce muito quando a gente desenvolve pessoas. Hoje é uma das minhas paixões, desenvolver pessoas, ver pessoas chegar... eu falo que é uma responsabilidade, manter a expectativa das outras pessoas. Poderia falar assim, não, agora eu já sou a gerente, eu não quero... Não, eu quero ver brilho no olho, eu quero ver as pessoas contagiadas. Aí você vai ver as grandes empresas, tudo que as pessoas querem é brilho no olho. Então, assim, brilhe, né? Ai, brilho que você quer, toma. Que lindo! Eu lembrei da frase do Pequeno Príncipe também, né, na tua fala, aquela fala onde ele diz, tu é eternamente responsável por tudo aquilo que... Por aquilo que cativas, brilhe. Comece a brilhar onde você passar, que você vai ser inesquecível. Vai ter alguém que vai lembrar, poxa, aquela pessoa não está mais trabalhando aqui, você tem um contato dela? Vira e mexe alguém, os amigos do meu chefe falam assim, precisava de uma águia dessa lá na empresa. Falei, essa águia aqui... Essa é minha, essa eu não dou, não. Precisava de uma águia dessa. E você ganha confiança, e as pessoas gostam de ver pessoas responsáveis, que gostam de desafios. Não que você vai pegar tudo, não, você tem que pegar desafios que te desenvolvam, tem que ter um propósito, você não pode sair pegando a espada e sair guerreando qualquer guerra. Escolhe uma guerra que vale a pena lutar. Que vale a pena, que se identifica, que vai te modelar e guerreia. Bem. Porque, gente, a vida é sobre isso, ação e reação. É isso aí. E tá aí Trago verdades. Trago verdades, né, Beth? Tá aí o resultado, gente. São mais de 20 anos que eu conheço essa moça, né? Conheci quando eu tinha acabado de sair da faculdade e em 13 anos, né? Virou moda agora eu acompanhar diretoras. Agora eu estou numa fase agora de perfil de diretoria. A gente vai ficando mais velha, amadurecendo e os profissionais vão mudando de nível. É a construção do teu trabalho, né? Solidificando, né? Criando raízes. Que legal, que lindo. Falou da semente. Obrigada, é lindo ver isso, né? Então, assim, eu trouxe a Natália, que também era analista financeira, hoje é diretora financeira, trouxe a Dominga Zilda, que também conheci ela ainda quando ela ainda era assistente, depois foi com cargo de analista, e hoje também é uma diretora, nossa, executiva maravilhosa, e não podia deixar de trazer a Beth, né, gente? A Beth, além de ser minha coach, foi uma pessoa que eu recrutei, que eu não conhecia, morou na mesma, a gente morou na mesma cidade, tive a oportunidade, ela também se tornou minha amiga, é aquela pessoa que eu quero, assim, ter contato a vida toda. Estou com cheirinho de presente da Beth, ganhei de presente de aniversário. A luta que foi para chegar, né? Maravilhoso. Vários endereços, mas chegou. Chegou e eu adorei, né? Então, assim, é muito gostoso a gente poder nutrir ao longo da jornada profissional, você contratar um profissional e esse profissional se tornar depois um mentorado, um coach, um aluno, né? Querer continuar tendo contato com você, se transformar numa amiga, num amigo, e graças a Deus, Beth, eu sou, sim, muito abençoada, porque o que eu tenho de alunos e de mentorados, um dos meus melhores amigos, né, a maioria, na verdade, dos meus melhores amigos, ou trabalharam comigo, ou em algum momento foi um mentorado, uma mentorada minha.
né? Porque são pessoas que a gente tem a oportunidade de conhecer melhor. Você eu conheci no mundo do trabalho, a Débora, né? Eu conheci A também. Débora é maravilhosa, amiga dela, que eu conheço. Inclusive, antes de falar com você, eu estava falando com ela. Falei, Débora, eu Gente, preciso, não que vou conseguir demorar amizade, muito. E que vou falar com a Beth. amizade. São amizades assim de mais de 20 anos, né? Então, são aquelas pessoas. A gente vive num mundo hoje tão. Sabe, tão líquido, né? Tão superficial. E eu me orgulho muito de manter. Eu tenho, por exemplo, mentorados que estão comigo desde 2015, que estão sempre renovando o programa, focando na empregabilidade, crescendo, e alguns continuam acompanhando, como você que, né, traçou lá o seu planejamento de vida e Ano que vai vem me eu volto, hein? mantendo. Guarda minha vaga de aluna que eu Vai quero estar me nesse mantendo grupo. informada, né, de tudo, dos avanços. Então, assim, isso é lindo. Eu me sinto, assim, extremamente grata pela sua vida, pela sua amizade. Tenho um orgulho imenso de você. A minha família tem um carinho enorme por você, né? E eu Verdade, acredito. eu amo a Dani, que é irmã da Jana. A Ah, gente se comunica, se vê na cidade e criou esse elo de admiração mútua, porque a família da sim. Jana também é linda. É uma família preciosa para mim também. O cunhado da Jana também é meu amigo. Meu É cunhado é o maravilhoso, melhor né? cunhado do mundo. Muito querido. E tudo por quê? Porque um dia, lá atrás, a Janaína não só, é o que eu falo, ela poderia ter me recrutado e tchau. Mas ela foi de uma generosidade no meu início, no meu trajeto. Ela me passava feedbacks. Tinha aquela salinha lá na mesquita, eu batia, pode entrar, o que foi, Jana? Não, continua, confia em você, você vai, confie em você, não é te dar frases prontas, ai, vai dar certo, não, confie em você, para mim confiar em mim, eu tenho que fazer a minha parte. Tem que se empoderar, acreditar em você, né? E seguir em frente. Você sabe que tem uma frase que você falou que eu também nunca esqueci. Eu não lembro se o nome. Eu lembro de uma frase que você falou assim, Jana, eu escolhi você. Eu poderia ter escolhido. Eu não sei se era Leila Navarro, que na Leila época. Navarro, eu tinha feito um curso com ela, Eu lembro que você falou assim: eu poderia pensar na Leila Navarro, mas eu conheço você lá da primeira empresa que eu trabalhei, então eu vi o seu crescimento. Então, se você cresceu, você sabe o caminho para me ajudar. Eu Ela acredito. já tinha, e a Janaína já tinha feito os caminhos, por quê? Ela morava na nossa cidade e uma coisa que a Janaína tem e aproveita, ela tem uma ousadia. Eu sempre achei a Janaína muito corajosa. E é muito bom você, eu admiro muito isso da Janaína. Então, quando eu ia olhar, a Janaína estava morando no Rio Grande sul, do Sul. no Rio A Grande Duda do nasceu Sul. lá. A Duda é gaúcha e passou a infância no Nordeste. Aí eu falava, Antes passou no Rio. Ela no estava Rio no. Passou também. no Sul, foi para o Rio, depois foi para o Ela Nordeste. fala de mim, mas ela só vivia com a malinha, com a bolsa, é uma bolsa muito destemida no aeroporto. Aí foi para o Rio, do Rio ela foi para o Nordeste, aí ela voltou, aí ela vai mudando de prefixo. Então, o que eu quero? Eu quero estar perto de quem já chegou onde eu quero. E era Janaína, e era acessível, era real os resultados dela. O da Leira é consolidado a nível de Brasil, mas a Janaína ia estar, como sempre esteve, disponível para me ouvir. Até, às vezes, dar importância para medos bobos, porque quando a gente às vezes tem medos bobos e a gente precisa de alguém para falar, não, eu consegui, olha, lembra? Você também vai conseguir. E aí a gente vai se libertando dos nossos medos e acreditando no nosso potencial. E aí hoje eu recebi um áudio dela falando que eu sou uma heroína. Eu falei, Falou assim, passada que meu ícone. ela falou assim, Jana, que eu vou? Tem algum script? Eu falei, não, você vai falar a jornada da heroína.
heroína, porque para mim você é uma heroína. Todos nós somos, na verdade, Beth, se a gente olhar para a nossa história, tanto a minha quanto a sua, quanto quem está nos ouvindo, é isso que precisa trazer consciência. Nós somos heróis na nossa história, na nossa família. Da onde, se você parar para pensar de onde você saiu, para onde você chegou, que é essa parte mais linda, o bonito. Não é onde você vai chegar, é isso que as pessoas precisam entender. Quando você foca só na chegada, você chega e fica vazio, e daí você fala, é isso? Por isso que tem tantos influencers, tantos artistas que alcançam o sucesso e daí entra num processo profundo de depressão e de vazio, porque, tipo assim, tudo que eu posso comprar, eu penso que compro. Ah, eu quero viajar, vou lá e viajo. Agora, como é que foi a jornada? O bonito da vida é a jornada, é você se apaixonar e vivenciar e valorizar cada etapa, cada degrau, né? E assim, eu vi você crescendo e aproveitando e valorizando e correndo atrás e comemorando e celebrando. E isso que é lindo, porque na verdade, assim, a gente passa por momentos e todo mundo, né? Uma hora a gente está numa situação que é muito confortável, daí tem situações que a gente passa por lutos, por problemas seja ou pessoais ou financeiros, cada um está vivendo um desafio. A gente está no mundo, Sua realidade. né? Numa E realidade. agora você falando sobre luto, para vocês entenderem que a minha jornada também tem altos e baixos, olha só, a minha primeira entrevista, eu estava desempregada, antes estagiária, a minha primeira entrevista com a Janaína foi em setembro. A Janaína faz aniversário no dia que o meu querido pai, que já faleceu, morreu. Fazia aniversário. É mesmo, não sabia. Então, meu pai morreu. Essa data, para mim, eu amo celebrar a sua por data. isso que você nunca Não, mas eu amo esquece. celebrar a sua data, porque é a data de... Eu posso celebrar o aniversário da Jana. Você ressignificou, né, Meu pai Beth, de alguma forma. ressignifiquei em você. Aí, meu pai morreu em outubro. Em novembro, ela me chamou para uma entrevista. Em janeiro, eu estava trabalhando. Como? Eu tinha perdido meu pai em outubro. Entrei nessa vaga de estagiária em janeiro. Eu nem sabia. Não era uma condição confortável, não sabia. Eu nunca contei. Não sabia. Mas por quê? Eu estava ali enfrentando o meu desafio. Nossa, eu era e sou tão grata por aquela oportunidade, porque foi num momento de dor. Eu nunca te contei isso ainda. Talvez esse era o momento. Quando você me deu um sim, eu falei, meu Deus, vou poder ajudar minha família. Meu pai morreu em outubro, eu estava desempregada. Em janeiro, você falou, você vai começar a estagiar. Eu agarrei aquela oportunidade. Então, a vida feita de altos e baixos, mas eu agarrei aquela de estagiária, como também agarrei depois outras e fui agarrando. Então, quando vocês tiverem oportunidades, agarrem. Eu agarro as oportunidades. Eu estou agarrando essa oportunidade de estar aqui dentro de uma aula da melhor profissional da área dela, porque a Janaína, para mim, é a melhor profissional, e aqui na Baixada também ela é renomada. Aproveitem, peguem o conteúdo, assistam de novo, escrevam, potencializem e sigam em frente. Eu nunca contei, mas meu pai tinha morrido, tinha 2 meses, e eu lá... E a vida é assim. Ai, que linda. Poxa, como é que eu vou atender daqui a pouco? Você me emocionou agora. Beth, obrigada. Assim, eu poderia ficar aqui com você por mais 2 horas e eu sei que você teria conteúdo e coisas para contribuir, mas a gente vai precisar encerrar aqui. Eu te agradeço pelo seu tempo, te agradeço por ter aceitado o meu convite, te agradeço por ser um exemplo, né, para outras pessoas de confiança, de fé, de profissionalismo. Eu tenho muito orgulho de você, tá? Só ratificando novamente. E obrigada por todo o carinho que você tem por mim,
pela minha família, pelas indicações, que eu sei que você vive me indicando, né? E a gente sabe que fez um bom trabalho, não só pelos frutos, né? Que a gente vê ali florescer, né? Subir, crescer, mas também quando você vê a pessoa indicando, né, para outros profissionais, aí você sabe que você de fato fez um bom trabalho, porque a gente só indica aquilo que a gente confia. Então, por isso, obrigada. Confia, é. E eu espero que quem esteja assistindo, né? Eu vou deixar você falar, você que vai finalizar. Eu espero que quem esteja assistindo aqui curta, se não curtiu ainda, se inscreva no canal e compartilhe essa conversa com outras pessoas, porque assim, tem muita gente nesse momento que não está acreditando em si, tem muita gente que nesse momento pode estar fazendo um downgrade na carreira por conta do momento que está vivendo. Então, a gente deu exemplos aqui de situações em que é possível, desde que você acredite em você, desde que você se comporte de uma forma diferente da maioria, tenha uma visão de dono, se preocupe com a sua empregabilidade. Quando a gente fala de empregabilidade, não é só saber fazer um currículo, saber fazer uma entrevista, mas é saber se manter no emprego e crescer nesse emprego, como a Beth fez, né? Como a funcionária estagiária dela está fazendo. Então, isso também é ter alta empregabilidade. Então, eu quero finalizar com o meu agradecimento pela Beth, por cada um de vocês que estão aqui assistindo. Eu quero ver os comentários para depois a Beth ver também o que vocês acharam, o que vocês gostaram, né? Coloca aqui os comentários. E, Beth, a tua mensagem final, para a gente poder encerrar essa conversa maravilhosa. Diana, você falou muitas qualidades minhas, mas eu devolvo para você, porque eu acredito numa frase que eu ouvi de um escritor que fala assim, que honra é uma moeda que se paga honrando. Não existe outra forma. Então, todas as vezes eu vou sempre te honrar pela pessoa que você é e pelo que você entrega no mundo. Você poderia ter escolhido trabalhar nas grandes empresas que você sempre teve portas abertas. Mas eu me lembro quando você descobriu essa forma de entregar para o mundo esse teu conhecimento. Poderia ter ficado dentro de uma sala, mas expandiu. Então, a gratidão é minha por ter recebido tanto de você também lá atrás. O ano que vem eu vou virar aluna, vou receber mais. Mas a gratidão é minha, e que bom poder estar contando a minha história, que tem vitórias, mas também tem muitas lutas, tem muita resiliência, tem muito não que eu fui construindo sims. Dentro de 13 anos, você tem que ganhar confiança de pessoas, conquistar pessoas, com a tua forma de trabalhar e conduzir a tua carreira. E foi isso que eu fiz ao longo do tempo. Então, acreditem em vocês, acreditem no método da Janaína e com certeza vocês também vão voltar como eu voltei, eu sempre volto, vão encher o celular dela, olha, foi recolocado, olha, consegui aquela vaga, olha, eu não estava acreditando em mim, mas eu resolvi acreditar em mim, porque nós somos pessoas comuns, nós somos, todo mundo é um ser comum, agora é você que todos os dias coloca pedrinhas na sua coroa. E é sobre isso. Obrigada e boa noite. Boa noite, bom dia, boa tarde, né, para você. Eu não sei que hora você vai estar assistindo. E esse foi o episódio 9 do quadro Conversas que Inspiram. Gratidão. Até o nosso próximo episódio. Obrigada, Beth. Continua crescendo, voando, né, e brilhando. Parabéns.